Olha, todo advogado que está começando a carreira, ou mesmo quem já tem um tempo de estrada, acaba se deparando com uma escolha fundamental: continuar atuando de forma autônoma, muitas vezes informal, ou estruturar a advocacia como um negócio de verdade desde o início. Essa decisão, que às vezes parece pequena, pode definir todo o futuro de uma carreira. E a gente vai entender exatamente o porquê. A grande pergunta que fica no ar é essa, né? Será que a tal liberdade de seu próprio chefe, de não ter amarras, realmente compensa os riscos financeiros e legais que vêm no pacote da informalidade? Vamos mergulhar um pouco mais fundo para entender o que está por trás dessa aparente flexibilidade. E aqui, um ponto precisa ficar muito, mas muito claro. O problema nunca foi ser autônomo. Esse é um caminho super válido. O perigo de verdade, o ponto que a gente vai explorar aqui, mora na informalidade. É a falta de declaração, é o jeitinho que cria uma dívida silenciosa, mas muito, muito séria. Para a gente entender de fato o peso dessa informalidade, o primeiro passo é encarar os números. Vamos detalhar agora os custos reais de operar como pessoa física. Sabe aqueles custos que muitas vezes não entram na conta na hora de começar? E os números? Bom, eles falam por si. Como autônomo, o imposto de renda pode chegar a salgados 27,5%. Agora, some a isso a contribuição para o INSS, que é de 20%. E um detalhe crucial: esses 20% incidem sobre a receita bruta. Juntando os dois, a gente vê que uma parte enorme do faturamento já fica pelo caminho. E a coisa não para só nos percentuais, não. Toda a responsabilidade de controlar isso, declarar, pagar, tudo recai sobre o profissional. E hoje, com a Receita Federal cruzando dados de um jeito super sofisticado, a margem para erro é mínima. E aqui tem um ponto que dói no bolso. Despesas essenciais do escritório, como aluguel e internet, não reduzem a base de cálculo do INSS, ou seja, o pagamento é sobre o bruto, mesmo com todos os custos para manter a operação. Mas a questão vai muito além do custo mensal. A informalidade expõe o advogado a 3 áreas de risco gigantescas. Riscos que têm um potencial de comprometer não só o patrimônio, mas a carreira inteira. O tamanho do risco tributário pode ser resumido em um único número: 150%. Essa pode ser a multa qualificada em uma fiscalização aplicada sobre o imposto que não foi pago. Isso, claro, sem contar os juros. Aquilo que parecia uma pequena economia vira, de uma hora para outra, uma dívida impagável. E o risco vai além do financeiro. Ele chega na esfera criminal. Sonegação fiscal pode sim ser enquadrada como crime. Para um advogado, isso é devastador. Não é só a cobrança da dívida, é a possibilidade de um processo criminal, o que causa um estrago gigantesco na reputação e pode até afetar o registro na OAB. O resultado é um efeito dominó. O risco tributário traz cobranças pesadíssimas e retroativas. O risco penal pode manchar uma carreira para sempre. E o previdenciário, bom, esse compromete o futuro, seja pela perda de tempo para se aposentar ou por uma cobrança surpresa de tudo que não foi pago. Um risco acaba alimentando o outro. Ok, se os riscos são tão altos, por que tanta gente continua na informalidade? A resposta geralmente está em algumas justificativas muito comuns. Justificativas que a gente vai desconstruir agora. São essas as frases que ecoam na cabeça de muitos colegas. Ah, como pessoa física eu pago menos. Meu faturamento ainda é pequeno, não justifica. Para que um contador agora? São racionalizações muito, muito comuns, principalmente no começo da jornada. Mas a verdade nua e crua é que essa economia é uma ilusão. Não pagar imposto não é economizar. É simplesmente acumular uma dívida com o governo. E é uma dívida que cresce. Ela cresce com juros, com multas e que pode ser cobrada a qualquer momento, quando menos se espera. Então, se a informalidade é o grande problema, a solução estratégica passa pela formalização. E constituir uma pessoa jurídica, uma PJ, não é só uma burocracia. É o primeiro passo para transformar a advocacia num negócio de verdade. E os benefícios são práticos, são imediatos. Com uma PJ, é possível, por exemplo, optar pelo Simples Nacional, que tem alíquotas bem mais amigáveis. Isso abre a porta para um planejamento tributário legal, protege o patrimônio pessoal, organiza as finanças e, talvez o mais importante, cria uma base sólida para crescer. No fundo, a diferença é de mentalidade. De um lado, tem a mentalidade da sobrevivência, do curto prazo, de apagar incêndios. Do outro, a visão de um projeto de negócio, com planejamento, com estrutura, com a busca por um crescimento sustentável. A decisão de se formalizar é, na essência, essa mudança de chave mental.
A grande dúvida que fica é, tá, mas qual é o momento certo para fazer essa transição? Embora não exista uma fórmula mágica, existem sim alguns sinais bem claros que mostram que a hora de formalizar chegou. A transição começa a fazer muito sentido quando esses sinais aparecem. Primeiro, a receita se torna recorrente, sabe? Tem uma previsibilidade de entrada de honorários. Segundo, o faturamento está crescendo de forma consistente. Terceiro, existe uma visão de futuro, um plano que vai além dos próximos meses. E por último, a intenção clara de escalar, de contratar, de expandir. Nesse ponto, os benefícios da PJ superam, e muito, a aparente simplicidade da informalidade. No fim das contas, essa decisão não pode ser baseada no medo da burocracia ou no conforto do hábito. Ela precisa ser uma análise fria, técnica, baseada em números, no faturamento atual e principalmente na visão de futuro que se tem para a própria advocacia. E isso nos traz de volta à nossa ideia central. A autonomia é uma força, sem dúvida, mas ela só se torna segura de verdade dentro de uma estrutura profissional. O risco que precisa ser combatido não é o de ser autônomo, é o de ser informal. Fica aqui então uma reflexão final. As decisões sobre estrutura, sobre formalização que são tomadas hoje, elas não definem apenas o próximo imposto de renda. Elas estão moldando o tipo de advocacia, o legado profissional que será construído na próxima década. A escolha entre um caminho de risco constante e um de crescimento estruturado, essa escolha está sendo feita agora.